Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio de Personagens da Fé. E hoje nós vamos falar sobre Abigail. Mas antes da gente falar sobre ela, não deixe de fazer seu comentário se você ainda não é inscrito no nosso canal. Não perca essa oportunidade e aguardamos o seu like, tá bom? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a história de Abigail, uma mulher de sabedoria e coragem. Abigail, uma mulher cuja vida está gravada nas páginas da Bíblia. É uma das figuras mais intrigantes e admiráveis da narrativa bíblica. Sua história está registrada no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 25, e é marcada por sabedoria, beleza, coragem e um caráter firme diante da adversidade. A vida de Abigail pode ser vista como um conto dramático de provação e redenção, onde as escolhas certas mudaram o curso de sua vida e de muitos ao seu redor. Abigail era casada com um homem rico, Nabal, um homem de posses e influência, mas também de caráter questionável. Nabal morava em Maom, uma cidade de Judá, e tinha vastas terras, rebanhos e servos. No entanto, a riqueza de Nabal não estava associada à sabedoria ou bondade. Era conhecido por sua dureza de coração e grosseria. As Escrituras o descrevem como um homem maligno e de mau caráter, que muitas vezes desprezava os outros e agia com arrogância. Abigail, por outro lado, é descrita como uma mulher de bom entendimento e formosa de semblante. Ela era inteligente, sensata e, apesar das circunstâncias difíceis em que vivia, mantinha sua dignidade e força interior. Ela sabia que sua vida ao lado de Nabal não seria fácil, mas sua fidelidade a Deus e sua sabedoria a guiavam a cada dia. A história de Abigail atinge um ponto dramático quando Davi, o futuro rei de Israel, entra em cena. Naquele período, Davi estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo, e se encontrava com seus homens em uma região perto das propriedades de Nabal. Durante uma visita aos pastores de Nabal, Davi e seus homens trataram bem os rebanhos dele, oferecendo proteção contra bandidos e animais selvagens. Davi então enviou mensageiros a Nabal pedindo um favor, uma parte do que ele tinha, como uma espécie de retribuição pelo serviço prestado. Contudo, Nabal respondeu com desprezo, rejeitando completamente o pedido de Davi, dizendo: "Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E muitos servos estão fugindo dos seus senhores hoje?" Essa resposta foi um insulto não só a Davi, mas também aos seus homens e à generosidade demonstrada antes. Esse desprezo despertou a ira de Davi, que jurou vingança e reuniu seus homens para atacar Nabal. Quando Abigail soube da atitude de seu marido e da iminente ameaça que pairava sobre a sua casa, ela agiu com uma coragem e sabedoria impressionantes. Sem hesitar, ela reuniu rapidamente uma grande quantidade de alimentos, presentes valiosos e foi ao encontro de Davi, disposta a impedir a tragédia iminente. Ao vê-la, Davi se preparava para atacar, mas Abigail, com sua beleza e discernimento, se aproximou dela com humildade. Ela se prostrou diante de Davi e, com uma fala eloquente, pediu perdão pelo erro de seu marido, destacando sua própria responsabilidade e sabedoria. Abigail reconheceu a posição de Davi como ungido de Deus e pediu-lhe que não tomasse a vingança em suas próprias mãos. Ela disse: "O Senhor, que tenha salvo a tua vida, não permita que seja derramado sangue inocente." Suas palavras, cheias de graça e sensatez, tocaram profundamente o coração de Davi, que foi convencido que sua vingança não seria uma ação justa diante de Deus. Davi, impressionado pela coragem, pela sabedoria de Abigail, a abençoou, dizendo-lhe: "Bendita seja a tua sabedoria e bendito seja o teu conselho." Ele reconheceu que, graças à intervenção de Abigail, ele evitou cometer um erro fatal. Davi aceitou os presentes dela e, em vez de atacar Nabal, ele se retirou junto com seus homens e seguiu o seu caminho. Mas o destino de Nabal não foi favorável.
Após a intervenção de Abigail, quando ela retornou para casa, Nabal estava em uma festa, bebendo e festejando como um homem insensato. Abigail, então, decidiu esperar até o dia seguinte para contar-lhe o que havia acontecido. Quando fez, Nabal sofreu um grande choque. Como resultado, o coração dele morreu dentro dele e ele ficou como uma pedra. Está lá escrito em 1 Samuel 25, verso 37. 10 dias depois desse ocorrido, Nabal morreu. Após a morte de Nabal, a história de Abigail toma um rumo surpreendente. Davi, admirado pela sabedoria e coragem dela, enviou mensageiros para pedir sua mão em casamento. Abigail, com a mesma humildade e graça com que havia enfrentado a situação anterior, aceitou o pedido de Davi. Ela se tornou esposa do futuro rei de Israel, sendo uma figura respeitada e valiosa em sua vida. A história de Abigail é uma história de transformação e redenção. Ela não foi apenas uma mulher que, em um momento de crise, interveio com sabedoria para evitar um desastre, mas também uma mulher que, através de suas ações, demonstrou fé em Deus e um caráter inabalável. Sua coragem e discernimento mudaram o destino de sua casa, e seu casamento com Davi é um testemunho do valor que a sabedoria e a virtude possuem diante de Deus. Abigail, sem dúvida, uma das heroínas bíblicas que nos ensina a importância da sabedoria, da coragem e da ação sensata nos momentos de crise. Ela mostrou que, mesmo em um mundo marcado pela violência e pela injustiça, podemos fazer escolhas que glorifiquem a Deus e que tragam paz e redenção. Sua história é uma lembrança de que, muitas vezes, a verdadeira força vem da graça e da sabedoria interior que Deus concede àqueles que o temem e o servem com humildade. Muito bem, essa é a história de Abigail. Te vejo até o próximo episódio, que estaremos falando sobre outro personagem que se chama Ana, a mãe do profeta Samuel. Nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.